Muito bem, vamos então estudar juntos a Palavra de Deus. Nós vamos basear este estudo hoje em Romanos capítulo 11, de 25 a 32, quando Paulo vai nos falar sobre a misericórdia de Deus para com todos, independentemente, judeus e gentios. Mas é importante que você saiba o que significa misericórdia. A misericórdia é a gente não receber o que merece. A Bíblia nos diz, aqui na carta de Paulo aos Romanos, nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Todos deveriam morrer. Não apenas esta morte física, que é a separação do corpo, mas a morte eterna, estar eternamente separado de Deus. Mas a misericórdia é não recebermos o que merecemos. A misericórdia de Deus se manifesta na salvação em Cristo. Para que Cristo nos desse a salvação, Ele teve de assumir o nosso lugar. Ele teve de assumir a nossa culpa. Ele teve de ir para a cruz, sofrer tudo o que eu deveria sofrer, você deveria sofrer. Isto é a misericórdia de Deus. Paulo diz aqui no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Paulo, em alguns momentos na carta aos Romanos, ele está falando diretamente aos judeus. E em outros momentos, ele fala aos gentios. Gentios são todos os que não são judeus, não são do povo de Israel. Aqui ele está dizendo aos gentios, não quero, irmãos, não quero que vocês que não são judeus ignorem este mistério. Paulo traz isto como um mistério da parte de Deus. Que mistério é este? E ele diz, para que não sejais presumidos, para que vocês não fiquem orgulhosos, achem que são melhores que os judeus. E houve um tempo em que a própria igreja cristã, através da igreja católica, na Inquisição, mesmo na Reforma com Lutero, houve uma perseguição aos judeus, como se os judeus fossem responsáveis pela morte de Jesus, como se os judeus fossem irreconciliáveis, como se os judeus fossem abandonados pelo Senhor e fossem amaldiçoados. Isto não é verdade. Como se os judeus fossem substituídos pela igreja. Errado. Deus continua tratando com os judeus, tratando com Israel, cumprindo as suas promessas para com o seu povo e tem uma bênção muito grande reservada para eles, que é a salvação desse remanescente. A salvação, ele diz, e todo Israel será salvo naquele dia quando clamarem ao Senhor, quando todas as nações vierem contra Israel. Ali na batalha do Armagedon, quando todo mundo se juntar, Israel não terá a quem recorrer. Muito provavelmente, nesta época, os cristãos não estarão aqui na terra. Já foram arrebatados. Então eles vão clamar a Deus. Deus salva-nos. E Jesus virá. Aquele a quem transpassaram, eles o verão. Verão a marca nas suas mãos. Reconhecerão Yeshua, Yeshua, o Messias prometido, Jesus de Nazaré. E chorarão por ele e o prantearão como se pranteia pelo filho primogênito, pelo filho unigênito, como diz Zacarias no capítulo 12. Reconhecerão Jesus e chorarão. Então Paulo está dizendo, irmãos gentios, não tenham uma presunção, um orgulho, achando que Deus deixou os judeus de lado e agora Deus ama apenas os gentios. Que agora a igreja é tudo e os judeus são nada. Não tenham esta presunção. Deus continua fiel em suas promessas. E Paulo fala que ele não quer que nós ignoremos um mistério. Qual é este mistério? Ele diz que veio
endurecimento, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude é completude, é terminar uma obra, é estar completo. Veio endurecimento em parte a Israel. Não todos os judeus rejeitaram Jesus. Grande parte, uma boa parte, crê, é cristão e segue Jesus, segue Yeshua. Mas veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que tudo que Deus planejou para nós seja cumprido. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades, ou as suas impiedades. Os judeus esperam um Messias que vai libertá-los de seus pecados, um Messias que vai trazer o perdão. Mas como pode haver este perdão? Tem de vir de Deus. O Messias tem de ser filho de Deus. O Messias tem de ser eterno, porque o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este Messias é Deus que se fez homem, Yeshua. Sim, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Todo Israel será salvo naquele dia. E continua o texto dizendo, do Antigo Testamento: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso está registrado no Antigo Testamento. Esta é a promessa de Deus. Ele diz que todo Israel seria salvo. Quando? Nesse tempo, que não está muito longe, da vinda de Jesus. Nesse tempo, quando Israel estiver acuado. Neste tempo, quando Israel clamar ao Senhor, não tendo nenhuma ajuda de nenhuma nação aqui da terra, clamarão ao Senhor e serão salvos. Todo Israel será salvo. Paulo continua dizendo o seguinte: esse mistério de Deus nos judeus, na nossa geração. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Olha que coisa linda. Aqui está dizendo, quanto ao Evangelho, são inimigos. Paulo foi perseguido pelos fariseus. Estevão foi apedrejado, foi morto pelo Sinédrio, acusado de blasfêmia, acusado de estar indo contra a lei e contra o templo. Os discípulos foram mortos e grande perseguição foi levantada à igreja, através dos judeus. Onde Paulo ia, cada cidade que ele ia, em Derbe, Listra, Icônio, Paulo ali ele era perseguido. E quem levantava a perseguição eram os judeus. Os judeus incitavam os pagãos, os gentios, a perseguirem Paulo. Eram eles. Quanto ao Evangelho, são inimigos. Mas quanto, porém, à eleição, são amados. Amados por causa dos patriarcas, amados por causa da história. Os cristãos amam os judeus, amam Israel, perdoam, compreendem e amam, e oram por eles. Paulo continua dizendo, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida. A misericórdia é para todos, é para judeus
e gentios. A misericórdia de Deus é para o mundo todo, é para todos os que Ele criou. Deus é misericordioso, compassivo, bondoso, longânimo, tardio em irar-se e grande em benignidade e em verdade. Nosso Deus. Paulo então diz que assim como nós, antes de converter, éramos maus, éramos viciados, éramos mundanos, éramos os piores. Quantos cristãos estavam às vezes atrás das grades, mataram, roubaram, adulteraram, mentiram, fizeram tanto mal, eram desobedientes a Deus, mas alcançamos misericórdia. Assim também, os judeus igualmente alcançarão misericórdia. Da mesma forma, está diante de toda a terra, diante de todos, a mesa farta do Senhor, o alimento, a vida, a salvação, a alegria, a paz, a salvação, a vida eterna para todo aquele que crê, disposto para aqueles que creem, disposto para judeus e gentios. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos desobedeceram, mas todos têm a mesma oportunidade de receber o perdão e a salvação. Judeus e gentios. E você? Já recebeu a salvação? Já tem o seu nome escrito no livro da vida? Já tem esta paz que excede a todo entendimento? Desejaria ter? Então feche os seus olhos, curve a sua fronte, com seu coração contrito, se ajoelhe aí onde você está e de todo o coração ore comigo, entregando sua vida ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Cristo de Deus, o Messias prometido, o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que crê. Eu confesso nesta hora que eu creio em Ti. Creio que Tu és o Cristo, que Tu és o Messias, que Tu és o Salvador, que Tu és o Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver na Tua presença enquanto eu viver. Toma minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me completamente e purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro em Tua presença, santo, limpo. Eis-me aqui, Senhor. Enche-me de Ti e usa-me para a Tua glória. Te entrego a minha casa, a minha vida e a minha família. Tudo que sou e tenho é Teu. Reina sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, que cada um receba o toque do Senhor, o toque do Teu Espírito Santo ao seu coração, trazendo a Tua paz, o Teu perdão, o entendimento da Tua palavra, a alegria da Tua presença e a Tua vontade na vida de cada pessoa que nos assiste, na vida de cada um, grandes e pequenos, adultos e crianças, adolescentes e jovens. Ó Deus, idosos, recebam um toque do Senhor, um toque de cura para os enfermos, de libertação para os oprimidos, de paz para o cansado, o desanimado, de coragem, de ânimo, de vida, um toque sobrenatural e inconfundível. Recebam agora libertação, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.